Se você caiu nesse vídeo agora, saiba que essa história começou no episódio anterior. No vídeo 1 nós vimos a morte de Toyotomi Hideyoshi, o conflito entre Tokugawa Ieyasu e Ishida Mitsunari, a divisão do Japão em 2 exércitos, e a marcha silenciosa rumo ao Vale de Sekigahara. Se você ainda não assistiu a parte 1, recomendo pausar agora e conferir, porque tudo que vai acontecer aqui só faz sentido quando você entende o que veio antes. Se você gosta de histórias reais que parecem lenda, guerras que decidiram o destino de nações e personagens que mudaram o mundo com uma única escolha, já se inscreve no Caçador de Mistérios e ativa o sininho, porque essa série vai até o final. E o próximo episódio ainda será mais intenso. Agora, é madrugada de 21 de outubro de 1600. A névoa cobre o vale. Os exércitos estão em posição e o Japão prende a respiração. A Batalha de Sekigahara começa agora. Naquela manhã de 21 de outubro de 1600, Sekigahara não parecia um campo de guerra. Parecia um vale morto. A névoa era tão espessa que os soldados só viam sombras se movendo à frente. O chão era lama. As roupas estavam encharcadas e o frio entrava pelos ossos. Mas atrás daquele silêncio estranho, 160 mil homens respiravam com o mesmo medo. Nas colinas do vale, o exército do oeste, de Ishida Mitsunari, já estava em posição. Eles ocupavam os pontos mais altos, as trilhas estratégicas, as rotas por onde o inimigo teria que passar. Era a melhor posição defensiva de toda a batalha. Ishida acreditava que, se resistisse ao primeiro impacto, poderia quebrar o avanço de Tokugawa ali mesmo. Mas havia algo que ele não via naquele momento. E nem todos os seus generais estavam com ele de verdade. Do outro lado do vale, as tropas de Tokugawa Ieyasu saíram lentamente da névoa. As fileiras eram organizadas, os estandartes balançavam no vento, os tambores marcavam o ritmo da marcha. Eles avançavam sem pressa. Tokugawa sabia que o tempo estava do seu lado. E enquanto os soldados andavam, ele observava silenciosamente o topo das colinas do oeste, o lugar onde estava Kobayakawa Hideaki. No alto da colina, Kobayakawa permanecia parado. Seu exército não avançava, não atacava, não recuava. Ele apenas observava a batalha começar. Ishida esperava que ele atacasse pelo flanco. Tokugawa esperava que ele mudasse de lado. E Kobayakawa esperava para ver quem venceria primeiro. De repente, um disparo rompeu o silêncio. Depois outro, e mais outro. Os arcabuzes do leste abriram fogo. O som seco dos tiros ecoou pelo vale, como o primeiro trovão de uma tempestade. Flechas começaram a cair como chuva. Lanças se chocaram. Homens gritaram. A batalha de Sekigahara começava de verdade. No meio da fumaça e da confusão, Tokugawa percebeu que algo estava errado. O flanco direito do oeste não reagia. As tropas de Kobayakawa continuavam paradas. Nem atacavam o leste, nem protegiam Ishida. Era como se um buraco tivesse se aberto no meio da defesa do oeste. E aquilo começou a preocupar Tokugawa de uma forma diferente. Porque na guerra, o silêncio também é uma arma. A luta se espalhou por todo o vale. No centro, as tropas do leste e do oeste se chocavam em ondas. Lança contra lança, escudo contra escudo. Homens escorregavam na lama. Outros caíam sem nem ver de onde veio o golpe. O som de metal se misturava aos gritos de dor. Por um momento, o exército do oeste parecia estar resistindo bem. Ishida acreditou que o pior havia passado. Mas então, o flanco começou a ceder. As tropas do leste avançavam como um bloco sólido. O general Ii Naomasa, com suas tropas de armadura vermelha, rompeu uma das linhas do oeste com violência. O chão ficou tomado de corpos. A defensiva de Ishida ainda se mantinha. Mas cada minuto que passava deixava seus homens mais cansados. E ainda assim, Kobayakawa não se movia. Do alto de sua posição, Tokugawa observava a colina em silêncio. Ele esperava que Kobayakawa atacasse Ishida por vontade própria. Mas os minutos passavam. A batalha se tornava cada vez mais sangrenta. E nada acontecia. Então Tokugawa tomou uma decisão extrema. Ele se virou para seus comandantes e ordenou: disparem contra a colina. Seus próprios aliados começaram a atirar contra o exército de Kobayakawa. Não para matá-los, mas para forçá-los a escolher um lado ali mesmo. Era tudo ou nada. A colina de Kobayakawa foi atingida por tiros e flechas. A poeira subiu. Homens caíram. O pânico se espalhou entre suas tropas. Kobayakawa percebeu naquele instante que já não havia mais como permanecer neutro. Se continuasse parado, seria destruído pelos dois lados. Então ele levantou seu estandarte. E finalmente, deu a ordem. As tropas de Kobayakawa avançaram, mas não contra Tokugawa.
Elas desceram a colina e atingiram em cheio o flanco do exército do oeste. Os homens de Ishida foram atacados pelas costas. O pânico tomou conta das fileiras. Soldados largavam armas. Alguns fugiam. Outros eram cercados sem ter para onde escapar. Naquele instante, a batalha de Sekigahara estava perdida para Ishida. Não por falta de coragem, mas por traição. Entre os poucos que não recuaram, estava Otani Yoshitsugu. Gravemente doente, quase cego, ele havia sido carregado ao campo de batalha em uma liteira. Mesmo assim, lutou até o fim. Quando percebeu que havia sido traído por Kobayakawa, ao invés de fugir, ele ordenou que seus próprios homens o matassem, para não cair vivo nas mãos do inimigo. Foi o fim de um dos generais mais leais de toda a batalha. Com o flanco rompido, o exército do oeste entrou em colapso. Unidades inteiras começaram a desertar. Outros generais mudaram de lado naquele mesmo momento. Castelos caíam em sequência. Ishida Mitsunari tentou reorganizar suas forças, mas já era tarde. A batalha estava decidida. O vale de Sekigahara se transformou em um campo de mortos. Quando a traição se espalhou pelo campo de batalha, Ishida Mitsunari percebeu que tudo estava perdido. Seus aliados recuavam. Seus generais abandonavam posições. E a poeira da derrota cobria o vale. Ele ainda tentou fugir pelas montanhas, acompanhado de poucos homens fiéis. Mas o Japão inteiro já havia mudado de lado. Por dias, Ishida se escondeu, em vilarejos isolados, em casas de antigos aliados, nas trilhas das montanhas, ferido, exausto e faminto. O homem que tentou defender o legado Toyotomi agora era tratado como um criminoso. Ele acabou traído por camponeses que buscavam recompensa. Ishida foi capturado sem lutar e levado para Kyoto. Em 6 de novembro de 1600, Ishida Mitsunari foi executado. Não morreu como herói. Não morreu como vencedor. Morreu como o homem que perdeu a última guerra dos Toyotomi. Mas até hoje no Japão sua imagem é dividida. Para alguns, ele foi um vilão arrogante. Para outros, um homem leal que lutou até o fim, por aquilo em que acreditava. Enquanto Ishida era executado, Tokugawa Ieyasu não corria para assumir o título de governante. Ele fez algo ainda mais perigoso. Esperou. Por 2 anos ele recompensou aliados, puniu traidores, redistribuiu terras, desmontou lentamente qualquer resistência relacionada aos Toyotomi. Só então, em 1603, Tokugawa Ieyasu recebeu o título máximo do Japão, Shogun. E assim começou o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão por mais de 250 anos. O herdeiro de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, ainda estava vivo. Mas agora, apenas como uma ameaça distante. Tokugawa permitiria que ele crescesse? Ou seria apenas questão de tempo até apagarem de vez o nome Toyotomi? Essa pergunta levaria o Japão a mais uma guerra brutal anos depois. Sekigahara não foi apenas uma batalha. Foi o momento exato em que a era dos campos de guerra terminou. E a era do controle absoluto começou. Um vale coberto de névoa se tornou o ponto de virada do Japão. No próximo episódio você vai ver como Tokugawa consolidou o poder, quem ele recompensou, quem ele destruiu em silêncio, e como o clã Toyotomi seria apagado de vez da história. Se a história de Sekigahara te tocou, se o conflito entre honra, traição e destino te arrepiou, então você vai sentir esse mesmo espírito vivo nas peças da Lost Artifact Studio. Lá você encontra artefatos inspirados no Japão antigo, na filosofia dos samurais e nas guerras que moldaram uma era. Acesse agora lostartifactsstudio.com. O link está na descrição. E leve um fragmento dessa história para a sua vida.